Deus, aleluia. Eu me atrevi a dar um tema a essa mensagem, queridos, nessa noite, do natural ao sobrenatural. Vou repetir, do natural ao sobrenatural. Esse texto, querido, eu venho meditando nesse texto de alguns dias, e nessa semana esse texto falou muito comigo, muito, mas de uma forma tremenda. Como Deus falou comigo através desse texto. Uma experiência sobrenatural que o Senhor dará a Ezequiel. Mas antes de entrar no texto que nós lemos aqui agora, eu quero fazer menção num texto anterior de Ezequiel também, mas no capítulo 37, onde o texto narra a história, onde Deus também leva o profeta a uma outra experiência. A uma experiência onde Deus leva o profeta para um vale de ossos secos. E o texto vai dizer para nós, queridos, nesse texto de Ezequiel capítulo 37, que Deus leva Ezequiel num vale cheio de ossos sequíssimos. Os ossos não estavam apenas secos, mas segundo o texto, os ossos estavam sequíssimos. Creio eu que por causa da ação da natureza, do tempo, os ossos vão se secando até chegar ao estado de ficar sequíssimos. No estado natural, por estar de repente ao ar livre, o estado natural. E o texto vai dizer para nós que Deus leva Ezequiel diante desse vale de ossos e mostra toda aquela situação natural para Ezequiel e faz uma pergunta a Ezequiel, onde Deus pergunta a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? O Senhor ele desafia Ezequiel a sair do natural e a ir para o sobrenatural. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta Ezequiel, olha, eu quero te dar hoje uma experiência comigo. Eu quero hoje tirar você do natural e levar você para o sobrenatural. O que está diante dos seus olhos, Ezequiel, é como se Deus estivesse dizendo para Ezequiel, o que está diante dos seus olhos é algo natural. Mas hoje eu quero levar você, Ezequiel, para uma dimensão sobrenatural. Eu quero tirar você do natural e levar você para uma situação sobrenatural. E o Senhor diz a Ezequiel: poderão reviver esses ossos? É a pergunta de Deus para Ezequiel. Eu imagino, queridos, que aquela pergunta do Senhor a Ezequiel mexeu com o coração dele. Mexe com o coração de Ezequiel de tal maneira que Ezequiel ele devolve a pergunta para o Senhor e ele diz: Senhor Deus, Tu o sabes. Ele devolve a pergunta para o Senhor e diz: Senhor Deus, Tu o sabes. E o Senhor então ele desafia Ezequiel a liberar uma palavra profética sobre aquele vale de ossos secos. O Senhor desafia Ezequiel a liberar uma palavra profética sobre o natural, para que o natural se torne algo sobrenatural. E o profeta Ezequiel, queridos, ele ousado, muito ousado diante do Senhor, a partir do versículo 4, ele vai dizer: disse-me ele, profetiza. O Senhor dizendo a Ezequiel: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Queridos, isso é tremendo. É tremendo ver a autoridade, a ousadia de Ezequiel a receber a mensagem do Senhor, o desafio de Deus, vamos dizer assim, para que ele liberasse uma palavra sobre aqueles ossos secos e dizer para ele: olha, profetiza sobre esses ossos, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel, ele libera uma palavra e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel ele vai declarar no texto, eu não vou ler para te ganhar tempo, mas depois você pode ler, Ezequiel 37,
O texto vai dizer que Ezequiel, ele, cheio de ousadia, ele profetiza sobre aquele vale, sobre aqueles ossos no estado natural, e ele declara no texto que quando ele vai profetizando, ele começa a ouvir um barulho. Ele vai ouvindo um barulho de osso batendo contra osso, pele juntando, nervo, tendão, vai juntando tudo. E aquele corpo, aqueles ossos antes sequíssimos no estado natural, ele agora começa a entrar num estágio sobrenatural, porque começa a juntar. O mover começa a acontecer. Vai juntando pele, vai juntando nervo, vai juntando tendão, vai juntando tudo, para que aquele osso, que aqueles ossos voltem a ter vida. Diante de uma palavra que foi liberada sobre esses ossos que estavam no vale. Mas ele vai dizer que quando ele acaba de profetizar, que se colocam de pé um grande exército, mas que não havia neles o Espírito, não havia neles vida. Mas que o Senhor diz a ele, profetiza o Espírito. Profetiza, ó filho do homem. E Ezequiel, então, ele profetiza e o Espírito entra naquele corpo sem vida. E aqueles corpos voltam a ter vida. E se coloca de pé um exército sobremodo tremendo. Diante da palavra que foi liberada sobre aquele vale de ossos secos. É o natural se tornando algo sobrenatural. Uma experiência tremenda que Deus dá ao profeta Ezequiel.